Boa noite, pessoal. Boa noite a Boa todos. noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Começando mais uma live. Você já mandou frio de novo para cá, cidadão? De novo esse Será? Eu vento tô de minuano manga curta sumindo hoje. aqui? Aqui tá bem quente aqui no sul essa Aqui tá um semana. forno, cara. Ah, você tá forno alegre aí agora? O frio foi aí pra cima. Aqui não, aqui tá mais friozinho. Aqui tá 15 graus, temperatura média. Vamos lá, vamos começar. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar hoje vamos recomeçar aqui falando de segurança. É engraçado, é um item tão importante, o pessoal parece que está esquecendo de dar um pouco de atenção para isso, né? Mas vamos lá, essa é a nossa missão, levar aí um pouco de conhecimento em TI, e principalmente de segurança e proteção de dados para a pequena e média empresa desse Brasil. E a gente está fazendo isso de que forma? Usando aí alguns padrões internacionais desenvolvidos aí pelo NIST e pelo CIS. Né? O que são esses nossos parâmetros? O que são essas novas normas de segurança aí, esses padrões de segurança? A gente fala que segurança é para todos, né? Independente do tamanho ou porte de empresa, todos nós sabemos que sem os recursos tecnológicos hoje, nenhuma empresa sobrevive. Então, precisamos estar atentos aí de como proteger os nossos recursos, de como saber melhor uso e a melhor proteção para os nossos recursos cibernéticos. Então, o CIS e o NIST desenvolveram aí um que a gente chama de framework. Na realidade, é um modelo, e a partir deste modelo, a gente consegue administrar, proteger os nossos recursos tecnológicos, os nossos itens de TI. É um começo, né? Ou seja, é melhor a gente começar a utilizar algum padrão do que fazer algo aleatório, sem um processo, sem ter algo para se controlar, ou se tem algum parâmetro para se controlar e administrar os recursos tecnológicos dentro das nossas empresas. Então, o propósito do NIST é esse, é trazer um modelo de cibersegurança. Afinal de contas, 82% das pequenas e médias empresas americanas, segundo as últimas estatísticas, sofreram algum tipo de ataque cibernético. Então, nada melhor do que a gente tentar trazer isso para a nossa realidade brasileira, e a gente vai saber que esses indicadores podem ser ainda mais robustos ainda, ou seja, podem ser muito piores. Pior do que ser atacado é a gente não se recuperar desses ataques, é perder os nossos dados. Já imaginou a gente não conseguir simplesmente recuperar as nossas informações, não atender os nossos clientes, não poder entregar os nossos trabalhos, não emitir uma nota fiscal, por exemplo, não entregar uma receita médica para o nosso paciente? Então, esses os cuidados que a gente precisa ter para a gente poder gerir o nosso parque tecnológico, poder gerir as nossas informações e atender aos requisitos. E a gente, nessas lives, a gente tem falado o quê? De cada um desses itens que compõem esse modelo de cibersegurança. Nas últimas semanas, nós falamos da identificação, nós falamos da proteção, e hoje nós vamos falar de detecção, né meu amigo Henrique? Vamos falar como é que a gente detecta, como é que a gente pode fazer para detectar as falhas, as vulnerabilidades. Porque eu falo sempre o seguinte, atacado nós somos todos os dias. Agora, se a gente não detectar os ataques, meus amigos, com toda a sinceridade, como é que a gente vai aumentar os nossos níveis de proteção? Como é que a gente vai fazer para controlar, para gerenciar, para saber se as proteções que nós estamos colocando no nosso dia a dia são suficientes para que a gente possa fazer a nossa atuação? Então, vamos lá, vamos discutir um pouco. Henrique, o que é detectar para você? Fala lá. Negrão. Então, detectar ele é fundamental justamente por isso, né? Não é o caso da gente... o risco de ser atacado. E sim, na verdade, é saber quando eles vão conseguir, de fato, acabar entrando no ambiente, né? Porque
no momento que a gente monta algum dispositivo de firewall que a gente tenha um monitoramento, por exemplo, tem inúmeros ataques diários que acontecem aí, direcionados, né, para dentro dos ambientes. No momento que você tem um endereço IP, tu tá no mundo, um robozinho lá da China vai tentar achar o teu endereço, vai tentar explorar uma brecha aí para poder invadir. Então, a detecção, o monitoramento, testar esses ambientes, ele é fundamental, é crucial você ter algo que consiga monitorar isso para você saber quais as falhas, quais as brechas que você precisa corrigir. A gente tem que ter um mecanismo que monitore isso ativamente, né? De preferência que seja algo que lhe gere relatórios, né? Ele dê os indicadores ali para você saber aonde estão as falhas de segurança para você tomar as devidas medidas, né? Henrique, eu falo que todo dia, né? A gente tem que fazer testes e averiguações todos os dias e a toda hora. Porque, assim, é a única forma, é o único mecanismo, é o único modo que a gente tem de se prevenir é fazendo testes e atualizar esses processos diariamente. A melhor forma de ataque é a prevenção. Então, a gente tem que se prevenir, tem que detectar e tem que identificar como e por que esses ataques estão sendo feitos, né? E ter isso de uma forma constante, né? A segurança é uma coisa que a gente fala assim, quando que eu começo e quando termina um processo de segurança? Ele começa, quando que ele termina? Nunca, né? Ele é uma atitude constante, é uma ação constante. Segurança, ela não vai terminar nunca mais. Ela inicia um dia e ela nunca mais vai terminar, porque são ações contínuas, são processos que eu vou ter que fazer todos os dias, o tempo todo, de forma que eu preciso proteger a minha rede, eu preciso ter esses controles muito bem executados e apurados para que eu possa saber o quando que eu tenho que aperfeiçoar, da onde estão vindo os meus ataques e como que eu faço para aperfeiçoar todos esses meus controles, toda essa minha dinâmica de identificação dos meus riscos para que eu possa conhecer. Eu tenho que saber como é que são os meus fluxos de dados. Se eu não souber da onde vêm os meus dados, como é que eu controlo os meus acessos, como é que eu controlo a identidade das pessoas que vão acessar as minhas informações, eu não vou ter como identificar se aqueles acessos são verídicos, se aqueles acessos são verdadeiros. E aí eu aumento o meu grau de risco e minha vulnerabilidade. Então, a todo instante, eu tenho que estar o quê? Tendo ciência de como as informações elas fluem dentro da minha empresa. Como que esses dados eles acontecem dentro da minha empresa? Será que é correto um funcionário meu receber dados pessoais para o seu celular particular para compor um cadastro dentro da minha empresa? O nível de exposição que eu estou sujeito, na hora que eu admito coletar dados dessa forma para dentro da minha empresa. E resultados, por exemplo, de um exame. Será que eu posso passar isso por um celular ou receber isso por um celular? Seja ele corporativo ou seja ele um celular particular? Qual o nível de exposição que eu estou me colocando ou que eu estou colocando o meu paciente ao fazer alguma coisa nesse sentido? Então, eu tenho que detectar como que as informações estão chegando dentro da minha empresa para que eu possa controlar o fluxo de informações e adotar a melhor forma como que esse fluxo de informação está chegando dentro da minha empresa. Se eu não tenho consciência de como os fluxos acontecem, se eu não tenho consciência de como as pessoas estão acessando a informação e de que se esses fluxos, uma vez identificados, eles estão funcionando adequadamente, simplesmente eu posso estar mandando as informações erradas para fora, eu posso estar tendo, né, um vazamento de informações sem que eu tenha a mínima noção do que está acontecendo. Então, detectar não é só saber se eu estou sendo atacado, mas também saber se o meu fluxo de informação, eu não estou invadindo, estou mandando informações para fora, estou sendo conivente com o quê? Um envio de informações de uma forma indevida. O que você me diz disso, meu amigo? Será que isso acontece? Perfeito, Grau. Com certeza, existe ferramenta justamente para monitorar e controlar isso, né? E voltando um pouquinho só do NIST, nós tratamos o primeiro ponto do NIST, que é o identificar. Eu considero ele, né, eu acho que a maioria talvez concorde,
ele é o ponto fundamental, que é a identificação de todo o seu ambiente, todos os ativos tecnológicos, todos os recursos que usam, manipulam, acessam, gerenciam dados. A partir desse ponto é que a gente vai conseguir chegar nessa parte do fluxo de dados e saber o que que a gente tem que proteger, o que que a gente tem que monitorar. Eu só queria voltar lá para frisar esse ponto ali do fluxo, né? E Concordo. essa parte ela é, sim, ela é muito crítica. Você tem que saber por onde o dado trafega, por onde ele, da onde ele está saindo, da onde ele está vindo, quem está fornecendo essa informação, né? E para isso você tem que ter ferramentas que consigam te entregar esses indicadores também. Saber por onde o dado está, quem está mandando determinado e-mail, o arquivo está sendo copiado de qual local, quem está fazendo as alterações, né? Então, nós utilizamos ferramentas, né, nos clientes para gerenciamento dessas documentações, fluxos de mensagens e documentações, justamente para poder termos essas informações e passar para a gestão, para eles estarem cientes, né, como ocorre, o que ocorre e o que fazer ou realizar ali para poder mitigar possíveis falhas ou brechas de segurança nesse sentido também, né? A gente tem que ter muita clareza ao determinar as regras de negócio e fazer com que essas regras funcionem, né? Ou seja, como é que eu posso classificar um documento, como é que eu posso classificar uma informação para impedir que a sua circulação saia de dentro da minha empresa ou que ela tome caminhos inesperados dentro das organizações. Então, classificar um documento, um RG, por exemplo, um CPF, para que ele não circule de forma indevida, é uma obrigação de qualquer gestor hoje. Então, estabelecer as regras de negócio, estabelecer os fluxos de informação, ajuda a proteger, né, ajuda a aumentar os níveis de segurança no fluxo de informação. Então, independente se a informação é de um cliente, se é de um funcionário, a nossa obrigação hoje é todos os dias estar ciente de que nós precisamos proteger as nossas informações. E nós temos que sensibilizar as pessoas nesse sentido, né? Então, a detecção é uma das formas que a gente tem de aumentar esses níveis de proteção. Não basta somente acreditar, né, no ser humaninho, né, que ele vai tomar conta, que ele vai ajudar a proteger dessa informação. A gente tem que ter mecanismos que nos auxiliem a detectar como que essa informação está circulando, estabelecendo regras, estabelecendo os mecanismos que nos permitam fazer isso. O que mais, meu amigo Henrique? Vamos para o nosso próximo slide, né? O que a gente pode fazer de nosso próximo passo? O que a gente pode fazer agora? A gente vai ter que identificar. Como é que a gente identifica o que está ocorrendo? Né? A gente tem que ter os registros. Eu falo hoje que como que a gente cria as evidências de que nós, gestores, nós, a parte de TI, ela está atendendo aos requisitos legais através da manutenção e dos registros de log. Por ali, a gente vai identificar o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, a gente vai comprovar o que está sendo feito para proteger os dados. Então, manter e monitorar os registros de log, os acessos à rede e as regras é a forma com que a gente tem de garantir de que a empresa está cuidando da sua informação, está cuidando dos seus dados e está mantendo o registro de tudo isso e de quem, quando, como e por que está acessando a informação. É através disso que a gente vai depurar todo esse registro. E se houver uma tentativa de ataque, se foi feito um ataque, se alguém questionar se aquela informação vazou de dentro da empresa, eu tenho os mecanismos necessários para identificar, para auditar e comprovar se foi ou não foi. E se foi, qual o grau que aconteceu esse vazamento e de quais as ações que eu vou ter que tomar para me proteger, para corrigir essa falha, para mitigar essa minha falha e corrigir e adotar as medidas necessárias. E se a autoridade pedir alguma informação, aqui a autoridade. Eu tenho meus mecanismos de proteção, eu adotei tudo aquilo que era necessário dentro da minha capacidade financeira, então eu tenho como comprovar isso. Então, aí uma eventual punição, ela vai ser proporcional às medidas que eu tomei para proteger os impactos, para proteger os meus dados. Se eu não fiz nada, se eu não protegi,
se eu não tenho como comprovar as minhas atitudes para proteger os dados, eu estou sujeito à penalidade máxima. Então, a penalidade ela sempre vai ser proporcional às atitudes e ações que eu tomo em relação à proteção dos dados e aquilo que eu comprovo do que eu fiz ou deixei de fazer. Então, é muito importante a gente manter e fazer isso, né? E entender quais são os impactos desses eventos dentro da minha segurança cibernética. Quanto tempo um impacto desse vai causar no meu negócio? Por quanto tempo ele vai impedir, por exemplo, de eu utilizar os meus recursos cibernéticos? Ele vai impedir de eu usar todo o sistema, ele vai impedir um setor de trabalhar, ele vai impedir de toda a empresa ficar indisponível com os seus dados, com a impossibilidade de utilizar os dados, e aí eu tenho que revisar as minhas políticas e melhorar os meus processos. Então, eu tenho que estar atento a tudo isso para que eu possa mensurar esses impactos e ver como que esses eventos eles vão impactar diretamente na operação da empresa. Imagina uma situação de uma pequena indústria ou de um pequeno comércio que tem que despachar sua mercadoria e ela está lá com 3, 4 caminhões aguardando a emissão de notas fiscais para despachar esses caminhões. Ela não pode emitir a sua nota fiscal porque o sistema está inoperante ou foi invadido. Então, ela impede simplesmente a empresa de fazer a sua operação normal de entrada e saída de mercadorias. Um hospital que possa ser impedido de fazer o envio de medicamentos para os seus pacientes, de coletar resultados de exames, e assim sucessivamente. Então, a gente tem que mensurar esses impactos e em quanto tempo a gente consegue o quê? Muitas vezes identificar a indisponibilidade para depois chegar aos processos de recuperação. Mas eu tenho que entender muito bem qual o impacto e como que a gente pode, qual é a profundidade que esses ataques podem causar ao negócio. Henrique, já teve alguma situação onde esses impactos impediram o teu cliente de trabalhar e que causaram aí prejuízos? Com certeza, né, Guilherme? Às vezes um simples, não só ataque cibernético, às vezes um próprio probleminha básico de infraestrutura, de conectividade, hoje já impede, né, o funcionamento, de não possuir um link redundante, por exemplo. Né, isso já causa um grande impacto justamente na emissão de nota fiscal. Você perde toda a comunicação, né? Ele é muito, muito crítico hoje. E falando novamente de logs, um ponto que eu lembrei, só para a gente pensar, é ver aquela questão, quando acontece um ataque cibernético, qual é uma das primeiras coisas que é realizado, ou após o ataque cibernético, é limpar todos os logs de registro lá do sistema que foi invadido. Justamente para não deixar os rastros. Né? Um ataque de ransomware, por exemplo, além do estrago todo que ele faz, né? Depois do acontecido, você não consegue rastrear, né, outros eventos ali que ele acabou causando. Então, para ver o quão é importante você acompanhar esses logs, registrar, salvar ele, né, e ter esse acompanhamento ali para saber o que está acontecendo dentro do seu ambiente, ter essa, vamos dizer, a trilha ali, né, dos eventos de segurança que aconteceram dentro da estrutura. Né? Com certeza é crucial. Com certeza é extremamente importante para a gente poder depois levantar a origem desses ataques e até mesmo comprovar tudo isso, né? Então, é extremamente importante que a gente possa ter tudo isso. Senhores, vamos abrir aí os microfones para os nossos amigos para que eles possam colaborar conosco e para que nós possamos aqui debater sobre esse assunto tão importante que é a detecção aí das nossas ocorrências de eventos cibernéticos na segurança cibernética. Quem está conosco hoje? Henrique, Antônio, vamos lá, meus amigos. Microfones Meus liberados, amigos. pessoal. Tudo bem? Estou aqui com a câmera fechada hoje, cheguei um pouquinho atrasado. Nada, que isso. Sempre é bom tê-lo aqui conosco. E aí, meus amigos, como é que vocês estão convivendo aí com os seus clientes nessa questão de detecção? O pessoal tem consciência dos seus riscos e já conseguem conviver e saber da importância de detectar os ataques cibernéticos?
Então, Guiral, a consciência, né, seria muito bom que todos já tivessem por padrão, né, viesse assim por padrão no pacote de cliente novo, mas ainda não apresentam esse nível de maturidade, né? E a gente procura levar para eles, mostrar para eles tudo isso daí que vocês falaram, que é muito importante, né? E os logs, né? Vocês falaram dos logs, são muito importantes. Logs, em muitos casos, nós já temos ali equipamentos do cliente coletando esses logs, né? Recentemente mesmo, nós fomos em um cliente, ele, não, tá tudo bem, tá tudo funcionando. Ok, tá tudo funcionando, mas está tudo seguro? E aí, quando nós colocamos algumas ferramentas para iniciar a detecção e avaliação, e até mesmo roteadores que já estavam do cliente já estavam capturando logs e mostrando lá tentativas de ataque. Eu imprimi, mostrei para o cliente, falei, olha, tá tudo funcionando, mas olha, não tá tudo seguro, não. Então, essa parte que ninguém vê, né, é muito importante que seja feita no dia a dia das empresas, né? E monitoramento aí, manter esses logs ativos são fundamentais no dia a dia. Muito bom mesmo, meu amigo, muito bom. Henrique, e você, meu amigo? O que você me diz? Como é que anda a consciência por aí? Parecendo o Henrique Hornick, meu tocaio. Fala, Henrique, Só, seu microfone está desligado. abre o microfone só. Opa, agora foi. Agora foi. Gente, é uma história exaustiva de treinamento e busca. A gente tenta cercar de tudo aquilo que é melhor possível, sistema legal, antivírus, proteção, firewall, tudo que é possível. Só para vocês terem uma ideia, hoje me ligou 11h30 da manhã a chefe do RH de um cliente e ela, eu fico maravilhado assim porque o pessoal liga por qualquer bobagem. Me ligam, uma empresa que paga uma assistência 24 horas e me liga às 3 horas da manhã se as câmeras de monitoramento caem. E eu acordo, ligo o computador, vejo o que aconteceu e resolvo. Ela me ligou após ter aberto o e-mail que ela recebeu da Gendarmeria. E a conversa dela comigo. Henrique, o que é essa Gendarmeria? Olha, se não é francesa, não é nada da polícia daqui, tá? Ela abriu o e-mail, ela abriu o PDF, ela imprimiu o PDF. Passou tudo isso, né? Foi uma coisa muito nova e tal. Ela só não infectou o ambiente deles porque o vírus estava num link dentro do PDF, se ela clicar. Então, a gente conta, parece que eles tiveram um incidente na segunda-feira, infectaram a máquina na segunda-feira. Tentaram fazer um Pix no Unibanco, mas a máquina que foi invadida, uma invasão uma invasão muito consistente. O e-mail veio com o endereço de uma transportadora, endereço de uma transportadora, clica aqui para baixar a nota. Ela baixou e ela não seguiu a recomendação para não abrir o zip sem confirmação. Ela abriu um zip, o programa modificou o funcionamento do Itaú. E nessa empresa que teve um incidente na segunda-feira, que eu fui na terça-feira resolver, formatei máquina, instalei sistema, eu passei setor por setor. Gente, de novo, recomendação, não baixem, duvidem, desconfiem. Nessa empresa, apenas 3 dias depois, uma outra funcionária foi lá e quase baixou de novo. Nós nos cercamos, né? Mas é sempre aquela dor que a gente tem, a cultura dentro da empresa é terrível, gente, é tenebrosa. Então, é um eterno cuidar. A gente tem que fazer tudo da melhor maneira possível e, mesmo assim, a gente não tem certeza que vai dar certo no final do dia. A gente fica se escabelando. Então, é muito importante ter sistemas. Esse é um cliente que, infelizmente, todos os meus clientes têm e-mail, se possível, no Google. É uma coisa minha. Eu e o Henrique já conversamos a respeito disso. Muita gente prefere a Microsoft. Eu prefiro o Google porque esse tipo de e-mail não chega. Ele não vem, ele não é entregue. E esse cliente tem e-mail na HostGator, nós estamos num processo lá para convencer ele a procurar uma solução de e-mail mais robusta que proteja ele, porque a porta... para ter e-mail primeiro, né? Primeiro precisa ter e-mail. A porta de entrada principal continua sendo e-mail, ainda mais lá. Eles não têm muito produto em nuvem, não tem muito acesso remoto, então lá eu preciso fechar esse buraco que é o e-mail ainda.
por falta de cultura, por mais que tenha treinamento, infelizmente, ainda acontece incidente, né? E pelo menos ainda tenho essa liberdade. Ela poderia ter me ligado antes, mas ela ligou pelo menos depois, imediatamente depois, a gente já tomou medidas contra isso, né? A gente parece que enxuga gelo. Rodrigo, boa noite, meu amigo. Vamos lá. Olá, boa noite, Grau, boa noite, Henrique, boa noite aí, pessoal. Faz tempo aí que eu não participo das lives, né, não interajo aí com vocês. Algumas mudanças aqui, algumas correrias. E, cara, isso que vocês estão conversando é super importante. Eu acho que nós estamos passando por esses momentos, assim, de uma maneira muito intensa, né, podemos dizer assim. Todos os nossos clientes têm recebido diversos tipos de ameaça, né? E eu tenho tratado aqui isso, que o maior fator, né, vulnerável ainda é o humano, né? Você pode investir em muitas ferramentas que o cara tem a capacidade de driblar todas elas e se infectar. Então, como que isso tem acontecido, né, com a nuvem e com o home office, né? Porque o que a solução de ciberseguranças elas estão fazendo, né? Como elas agem? Tudo dentro de um guarda-chuva do escritório, né? Podemos chamar o firewall de guarda-chuva, né? Então, por exemplo, tecnicamente falando, você tem um escritório, você tem um firewall, dependendo do tipo do firewall que você tem, né? Ele pode ser um gateway sem serviços de licenciamento, ou ele pode ser um firewall com adepto aos serviços de licenciamento, né? E aí, como que isso funciona quando você está no home office, por exemplo, né? Então, pensem só, no seu escritório você tem lá a licença de gateway, de antivírus, de anti-spam, de IDS, PS, né? E o usuário ali dentro ele está protegido. Nos computadores ainda assim tem um antivírus. E quando ele está no home? Como que isso vai funcionar, por exemplo? Ele está debaixo do link do modem dele e aí ele está fadado apenas ao antivírus. Alguns antivírus, né, têm ali o seu filtro de conteúdo, o serviço de firewall e consegue ali fornecer uma segurança como um plus. Outros não, né? Então, como que ficou aqui no meu cenário, por exemplo? Alguns funcionários, né, para poder navegar numa rede segura, eles precisavam ter a segurança ou ter ali uma VPN conectada ao escritório, para trabalhar embaixo da rede do escritório. Mas isso começou a entrar em muitas vertentes, porque a segurança de trabalhar apenas sobre uma rede protegida é o suficiente? Né? Então, não, entramos em vertentes que já trazem ali as políticas do usuário com o computador. Ele apenas ter ali a sua liberação de usuário local sem privilégios administrativos era o suficiente? Não. Então, como que a gente começa a entrar nesse assunto com a nuvem, né? A maioria dos nossos clientes aí, a maioria usa o Microsoft 365, muitos não têm mais servidores e aí a gente está utilizando aquela conexão com a organização do AD Security, né? Com o Active Directory AD Azure, por exemplo. Beleza, mas isso é um AD? Não, não é um AD. É só uma organização de AD. E aí você começa a entrar em números, né? Aí a gente começa a falar de valores, porque o cliente vai precisar aderir um serviço de AD Azure ADS, que aí ele vai ter uma camada maior de políticas de segurança, como a gente estivesse falando ali de Group Policy, né, para poder definir GPOs e definir algumas restrições para isso. Mas aí, como é que isso funciona com o licenciamento do Office 365?
o cliente ele vai ter que se ficar entre a cruz e a espada, porque o Azure ADS não fornece todos os requisitos necessários para que ele tenha uma política interna de computadores intensa. Aí a gente já está falando de licenciamento Microsoft 365, ele vai ter que entrar no tipo Enterprise, e aí a gente sabe que isso aqui está muito caro, entendeu? E a gente está falando, né, de adequações, né, para que o cara tenha uma política de uso, o Windows Client severa, acessando uma rede, né, do escritório protegida pelo firewall. Mas e o serviço do próprio Microsoft Exchange, que está em nuvem e não cai nessa atmosfera abaixo do guarda-chuva, que seria o firewall? Então a gente está falando de ter serviços de anti-phishing, né, conectado nuvem a nuvem. E aí eu também estou falando de backup, porque como que a gente vai trabalhar com uma segurança, né? Porque se eu falar para o cliente, olha, você tem a possibilidade. Para você ter uma segurança, você tem que passar por todos esses ciclos. Mas se você quiser ter o mínimo e estar protegido, pega só um backup, entendeu? Porque se você for colocar na ponta do lápis, o cara vai custar ali, ó, uns $2.000, não, vai, uns 1.300, $1.500 a cada 2 anos com licenciamento, né, de firewall. O cara vai ter um custo mensal com backup. O cara vai ter um custo mensal com anti-phishing, pegando na Microsoft direto. O cara vai ter um custo com licenciamento Microsoft 365 no Enterprise. O cara vai ter um custo com AD. Aí eu tô colocando realmente o cara protegido, né? O cara vai ter que ter um licenciamento de antivírus. Poxa, então isso hoje é um desafio para os MSPs, para nós, porque é claro, quando o cliente colocar na ponta do lápis, ele vai ver que a gente está falando de dólar, a gente não está falando nem de real, né? E vai fechar lá, meu, lá pelos seus entre 6, né? Vamos colocar assim por baixo, 5 a 10 mil dólares entre custos mensais e anuais ali para o cara, para o cliente. Meu, tem cliente que não aguenta, nem começa. Quando você começa a falar, já tá doendo o ouvido dele, né? Então, atualmente eu estou passando por esses desafios e acho muito importante a gente compartilhar informação de soluções ou de tomadas de decisões que sejam realmente agregadoras, né? Que você consiga ser participativo do negócio, isso é muito importante, e que você consiga trazer soluções eficientes sem estuprar o bolso do cara. Toda vez que a gente fala de segurança, eu falo que a segurança é uma coisa que se começa barata, nunca é barata, nunca vai ser uma, e ela vai ser sempre proporcional ao valor dos dados que você quer proteger. Então, essa conta ela sempre vai ser proporcional. E os riscos, obviamente, eles aumentaram na medida que a gente teve a disseminação das pessoas nas suas casas. Sim, Então, e aí é uma questão de política e de como que as empresas querem tratar. Se elas querem que seus funcionários fiquem em home office com ou sem o seu equipamento. Como é que você vai tratar essa questão do, né, traga o seu próprio dispositivo ou eu vou ceder o meu dispositivo para o funcionário? Como que você vai montar essa relação e como é que você vai fazer as tratativas de segurança? Então, vai muito do tipo de negócio e de como que você vai tratar a segurança. Um dos aspectos que a gente tem tratado muito dessa forma é eu preciso dar para o meu funcionário um mínimo de segurança. Então, aqui a gente coloca algumas condições. As condições mínimas são: sistema operacional tem que ser original, antivírus eu não discuto, é uma condição, né? Isso a gente não discute. E dependendo da situação, você só vai acessar as informações com uma máquina devidamente identificada e usando somente browser. Por quê? Você consegue limitar
Você consegue ter um mínimo de controle de como essas pessoas vão ter acesso. E aí você, obviamente, tem um pouco, pelo menos, você consegue fazer pelo menos um custo acessível, né, de acordo com hierarquia, de acordo com função e responsabilidade das pessoas dentro das empresas. Então, você vai contrabalancear um pouco esse tipo de coisa. Então, é um mix de coisas que você tem que analisar e tem que ver como que a gente compõe todos esses valores e tudo isso. E o que eu sempre falo para os gestores, né? TI hoje não é um ativo, não é mais um investimento que você vai fazer e olhar para ele e falar assim, ele vai durar 5 anos. TI hoje é um item que é um consumível. Então, tem que se entender que TI, você vai trabalhar ela como água, luz, telefone, aluguel e tudo mais. Algo para a vida? É algo para a vida. É. E você vai inserir esse algo dentro do teu custeio. Então, a hora que você vai precificar o valor do teu serviço, do teu produto, você vai ter um item lá chamado TI. Tinha um professor da UFRJ que ele definia assim, você vai colocar o item lá, vai chamar ele de informaticidade. E vai colocar um valor, vai agregar um valor no teu produto que vai custear isso. Porque você sabe que você vai ter que trocar computador, que você vai ter que pagar licença, o serviço, não mais uma licença, uma assinatura de um produto, que você vai ter que pagar pela segurança da informação e pelos sistemas de uso. Então, você vai ter um componente dentro da tua precificação do teu serviço ou do teu produto que vai estar embutido dentro do custeio. Né? Então, na hora, dependendo da área de atuação, a tecnologia ela vai ter que estar embutida e custeada. Não tem como a gente fugir disso. E o que muitas vezes as empresas não fazem é isso. E nós, como MSPs, não levamos isso para frente. Não falamos para as empresas, muitas vezes, que a tecnologia ela tem que ser inserida no custeio. Porque E aí ela é inserida, ela não é, uma vez não inserida, ela não é vista como um custo que precisa ser colocado, um investimento que tem que ser recorrente, e ela não é dado o devido valor para o Exato. trabalho que a gente faz. Vira um fardo, né, para as empresas. Exato, porque não se enxerga, não se vê o que a tecnologia entrega de valor para a empresa. Qual empresa hoje vive sem tecnologia? Qual empresa gera valor para o seu negócio sem o uso da tecnologia? Então, é enxergar qual é o valor que a tecnologia, que o uso das ferramentas tecnológicas geram de valor para a empresa. E aí, esse é um papel e uma cultura que nós temos que levar para dentro das empresas hoje. E aí, essas ferramentas, né, o NIST, todos esses frameworks que a gente utiliza hoje de segurança, nos ajudam a instrumentalizar isso, a mostrar a importância de como gerir segurança hoje é importante para as empresas. Por quê? Separa quais são as empresas que realmente dão valor para aquilo que importa. Cuidar dos dados das empresas e das pessoas. Até que eles Então, caiam em uma ameaça, né? exato. Nós temos que entender o valor disso e mostrar isso para as empresas. Tem gente que vai aceitar, tem gente que não vai aceitar. Eu tenho clientes hoje que eu continuo num debate ferrenho, né? Que continua falando para mim assim, eu não vejo valor no trabalho que eu peço para o meu funcionário entregar uma máquina formatada. Tá bom. E o que você quer que eu faça com isso? Mas eu preciso controlar o que o meu funcionário faz. Tá bom? E como é que você quer que eu faça o meu trabalho de controle e gerenciamento sem que eu tenha um sistema de autenticação e gestão? Impossível. Como é que eu vou autenticar, controlar, ter duplo fator de autenticidade, gerenciar uma máquina, fazer um trabalho de serviço gerenciado sem ferramenta de segurança? Não tem como. É impossível fazer isso. Sim. Né? E ele fala assim, mas eu não preciso me preocupar com a informação até o dia que tiver algum incidente.
Exatamente. Até o dia que tiver algum incidente. E recentemente eu recebi um incidente aqui. Nossa, esse foi um assim dos mais surpreendentes que eu recebi. Foi de uma página fake da Microsoft, do portal online. O cara recebeu um PDF com um link e o link apontava para uma página fake. Ele vinha o mesmo é, microsoft.loginonline.com/, um subdomínio e aí o caminho normal, mas muito semelhante, assim, não mudava nada. E para os usuários foi assim, nossa, nunca vi isso, não percebi isso. E aí foi examinando a ameaça, eu me sujeitando a me infectar, que foi, né, fazendo um percurso do vírus, porque quando a gente recebe uma ameaça aqui e o cliente cai nela, eu tenho que fazer o percurso do vírus para poder entender onde ele está atuando e aí saber como intermediar. Então, nesse caso, foi um alívio porque eles não entraram, não fizeram login, né, naquela página fake. Mas se tivesse feito, né, sabe Deus que iria lá acontecer, né? Mas essa foi aí uma das top 10, assim, sabe? É aquela, Esse, né? Se tem um duplo fator de autenticidade, se tem já alguns outros mecanismos, já ajuda consideravelmente a gente aumentar os níveis de proteção e controlar um pouco tudo isso daí, né? um Mas é um debate ponto. extremamente importante. E um ponto bem muito interessante que o Rodolfo, até um colega nosso, sempre reforça isso também, é treinamento de phishing. Façam simulações de phishing dentro dos ambientes dos clientes, os nossos ambientes, inclusive, né? E os ambientes dos clientes também, para eles estarem conscientes de entenderem o que é o phishing, né? Identificar um e-mail fraudulento e um e-mail real, né? Passar esses testes, vamos dizer assim, recorrentes, é o que vai treinar o usuário a ele se ligar, se ele vai É, poder abrir aquele arquivo de uma extensão estranha, né, ou clicar naquele link, ou identificar quando ele aponta para aquele hiperlink ali, para que caminho de fato ele está levando. Então, essa parte do treinamento do usuário, ela é fundamental. A é, gente já frisou isso nas lives anteriores também, que um dos ativos hoje de maior risco na organização, vamos dizer assim, é o colaborador, né? Muitas vezes pelo descuido, o vazamento, vamos dizer, o vazamento de dados offline, que também existe, é tu ter um documento sigiloso impresso virado para cima em cima de uma mesa, por exemplo, né? Isso também acontece, então é um cuidado, que isso muitas vezes um recurso tecnológico não vai, é. né, te proteger. Então o usuário precisa sim ser muito bem orientado e Eu, treinado nesse sentido, né? eu tenho falado isso também, né, que quando a gente paga pela ignorância. Eu falei para alguns clientes meus aqui que quando o seu colaborador não tem o devido conhecimento, ele está sim limitado a se infectar de maneira imperceptível, né, inconsciente. E isso é incrível, né? A gente tem pessoas que têm formações, têm pós-graduação, né, são inteiramente inteligentes, né? Mas quando chega no quesito tecnologia, parece que bate de frente, sabe, com um muro bem grande assim, meu, e, sabe, trava. Então, isso é uma questão realmente muito, muito importante. É muito extensa, como o Guiral falou, né? E uma coisa que eu já discutia quando eu vinha do banco, cara, isso em 2005, é, quando o tratamento de informações sigilosas, né, são manipuladas, a empresa pode ter todos os requisitos, né, de seguranças ali limitando esse acesso, mas nada impede o cara hoje de tirar uma foto da tela do celular, entendeu? Então, Exato. isso ainda assim é um conceito que, meu, quando você começa a se aprofundar, né, você tem que ser muito, mas muito safo para não se perder no meio desse caminho diante do seu cliente e nem onerar, né, os investimentos deles, né? Porque uma hora a TI, né, ela precisa ser considerada, assim como o Guiral falou,
Mas, poxa, a concorrência é muito prostituída e algumas pessoas, elas pensam da seguinte forma: bom, eu tenho aquela empresa, está me atendendo bem, mas o custo dela está muito alto. Ô fulano, Risco, entendeu? nível de segurança, né? Aí o fulano aqui, ó, vem cá. Ah, não, tenho isso, tenho aquilo. Preço, né? Então, Segurança. o cliente, ele às vezes acaba sendo iludido pelo aquilo que ele tem de sentimento, né? Eu estou gastando muito. Se eu tiver uma alusão de uma economia, ou seja, eu preciso ter uma boa lábia, né? Ele acaba caindo nesse golpe e aí, não golpe, né? Mas acaba caindo, né, nessa questão e acaba se sujeitando a novas tendências vulneráveis, digamos assim. A questão, eu quero comentar com vocês uma situação numa reunião que eu tive recentemente num ambiente, onde tem uma pessoa lá, um terceiro, no caso, para ser tipo um auxiliar da parte administrativa. E eu estava tendo uma reunião com o gestor, falando sobre backup, né, sobre a importância de ter uma solução, né, robusta realmente de backup, né, para uma solução de disaster recovery, na verdade, né, que seja bem mais robusta. E esse gestor, uma pergunta que ele fez para a gestora, tipo, desviando a minha explicação ali, olha, na verdade, o que você tem que analisar é se você precisa, de fato, ter esse gasto. Aí eu puxei na frente e disse, não, na verdade, isso não é um gasto, isso é um investimento na segurança do teu ambiente tecnológico. Então, tipo, o que eu quero frisar com isso? Uma coisa que a gente está tendo muita recorrência é o entendimento do que é a importância da TI dentro dos ambientes, né? E o entendimento, muitas vezes, dos gestores ou os administradores, vou colocar entre aspas aqui, né? Porque às vezes tem alguém que acha que o administrar é só gerir o próprio negócio e tira a TI de fora, porque a TI só serve para mandar e-mail, vamos dizer assim. Então, assim, essa parte do entendimento com a TI hoje, ela é crucial e fundamental para um negócio, é um dos focos, inclusive, das nossas lives, das nossas apresentações, é a conscientização. Vamos dizer, o core do COP TI é disseminar conhecimento, é fomentar a questão do entendimento da importância do uso da tecnologia e investir em recursos, né, em soluções que vão te trazer segurança, né, e produtividade, obviamente. Então, assim, isso é algo que ainda está muito engessado, né? Principalmente, eu noto muitas vezes os clientes ou o pessoal mais antigo, vamos dizer, que para eles a segurança deles na empresa, né, Grau, como você dizia, era um cadeado grande lá na porta e um Rottweiler no pátio, né? Hoje em dia mudou, né? O conceito de segurança é diferente. Ainda tem o Rottweiler, né? Mas você ainda precisa ter os seus dados Só ele não protegidos resolve. digitalmente. Exato. Então, essa parte de orientação e conscientização, ela é crucial para boa saúde cibernética do ambiente, né? Grau 19 e 20, 19 e 20, meu amigo. Fazendo os encerramentos de hoje. fazendo nossos encerramentos, então. Pessoal, alguém mais fazendo um comentário, uma contribuição aí com a gente? Eu queria só fazer um comentário para de encontro que vocês falaram agora há pouco, né? A gente tem conversado muito. Não adianta a gente chegar no cliente e fazer, como se diz, a pessoa que noticia a má notícia, ou como se diz, a pessoa que traz as más notícias. A gente tem que ter bem no foco que você estava conversando. E nós não estamos vendendo algo que é obrigatório, não. Nós estamos oferecendo um serviço, um produto que vai agregar valor ao negócio da empresa. A empresa vai poder olhar para aquilo que faz, estamos mais tranquilos, porque se acontece um acidente, eu tenho recuperação, eu estou gerenciado, está tudo planejado. Isso adiciona valor para oferecer, inclusive para dizer, para os clientes deles, podem confiar na nossa empresa, porque está tudo bem, está tudo certo. A gente tem que parar um pouco com a ideia de ser... Antigamente, na antiguidade, quando chegava o mensageiro, ele trazia uma notícia, ele sacrificava um cara, inclusive. Então, a gente tem que parar de ser mal visto. A gente tem que, literalmente, estar como um apoio para o negócio. Alguém que está agregando valor ao negócio, né? Isso seria importante. É isso. Calor em Porto Alegre. Vamos tomar um chopp agora. Forno Alegre hoje por aí, então. Hoje eu estou no interior, eu estou em Mariporã aqui,
de manhã é gelado, à tarde é quente, de noite é super gelado. Então você acorda de blusa, a partir das 11 horas da manhã você já está de camiseta, à noite você já está empacotado de novo já. Clima cebola, em camadas. Em camadas. Basicamente. É isso, pessoal. Então, Interessante tá bom. demais. Obrigado aí a todo mundo. Obrigado a vocês pela participação, gente. Pessoal. Obrigado, Muito pessoal. obrigado. Tchau, tchau. E aproveitando, convidando a todos também, né, a CopTI hoje, nós já fundamos ela, inauguramos a nossa assembleia no início da semana, semana anterior, perdão. Então, já convidando vocês para conhecer os trabalhos do CopTI e fazerem parte também, aderirem ao nosso movimento aí, então, O como que, também o que é o membros, CopTI? né? Eu não acompanhei essa parte. Vocês podem me falar? Nós formamos um grupo aí, todas essas empresas aí que você vê no nosso logo, compõem o nosso grupo aí, que é o CopTI. Muitas das empresas ali iniciaram pelo Dell Expert, né? Muitos de nós somos membros ali do Dell Expert. Sim. E a gente resolveu nos reunir ali num bate-papo, disse, vamos formalizar um grupo ali com um propósito de padronização, produção de conteúdo, de materiais, com a parte focada na parte de segurança da informação. O foco nosso é disseminação de conhecimento, é produzir materiais, produzir conteúdo, onde nós nos ajudamos, né? Nós conseguimos nos evoluir ali como profissionais, como prestadores de serviço, e também levar isso aos nossos clientes e à comunidade. Esse é o Super foco legal. aí Super do legal. Eu CopTI. tenho um material aí de segurança, então que depois eu tô melhorando ele, né? Tô desenvolvendo justamente para que eu apresente, né, para nossos clientes aqui, mas é um conteúdo que visa de como aderir às tecnologias, né, e de como trabalhar com pessoas, né? Não adianta a gente caminhar de um lado sem caminhar com as pessoas. Aí eu posso compartilhar com vocês, aí será um prazer. Perfeito, acompanhe nós nas redes sociais. A gente está agora, daqui uns dias vai sair um nosso hot site aí com Que novidades aí legal! para amanhã, os próximos dias também. Tem um projeto bem bacana aí que está em desenvolvimento aí com uns Não, parceiros que a gente vai divulgar na sequência. vamos negociando aí, Henrique. Nossa. Quase. E são todos convidados e semanalmente nós temos nossas lives também para esses bate-papos. A gente consegue aí compartilhar muita informação, muitas experiências aí, com certeza. E dia 27 Legal. estou em São Paulo para dar um abraço no Guiral lá. Opa! Será muito 27 de bem-vindo, meu amigo. setembro, estamos lá, né? Eu acho que eu o não Dell vou no Expert, Summit, né? Eu não vou no Estaremos todos Perfeito, juntos, se Deus quiser. No Dell Expert eu vou. Então Beleza. tá bom. Pessoal, Viral, encerramento, Boa noite, palavras pessoal. finais. Boa noite. Boa noite. Tchau, Um tchau. grande abraço a todos. Muito obrigado. Toda semana que vem temos mais. Até mais, Tchau, tchau. pessoal. Bom Um descanso. abraço. Tchau, Boa noite a tchau. todos.